Vale at Risk. Maiores detalhes vocês vão encontrar no site Mudanças Abruptas. Vale at Risk, ou valor em risco, é uma metodologia utilizada para você determinar o risco que você tem de perdas excessivas. Se a gente pegar, por exemplo, aqui um gráfico de um histórico de um retorno, você tem aqui áreas que estão muito acima da normalidade, por isso que está aqui desenhada a distribuição normal, né? E áreas que também estão muito abaixo. O que na verdade o investidor sempre procura é tentar evitar esse tipo de dano, esse tipo de perda, com uma certa probabilidade de isso ocorrer. Então existem algumas faixas como 1%, 5% e 10%, que você determina perdas ou ganhos excessivos. Na verdade a ideia do Vale at Risk é sempre para perdas, ou seja, você quer sempre determinar qual a chance de você evitar esse tipo de perda, ou seja, você sai antes do investimento que você está fazendo e se esse investimento pode realmente ocorrer um tipo de perda como essas aqui. Na faixa de 1%, você está tentando determinar ainda, tentando ser mais restrito, tentando buscar ainda efeitos colaterais ainda maiores, uma queda ainda cada vez menor. Então esses eventos extremos são determinados através de uma operação simples, uma conta simples, que envolve distribuição de probabilidade, por exemplo, que determina através de média e desvio padrão, que chance tem de, no caso, na faixa de 1%, que chance tem de em 1%, ter uma chance de 1%, de você, por exemplo, perder 6% num determinado investimento. Essa é a ideia do Vale at Risk. Ou seja, você determina a porcentagem de chances de você perder X% de um determinado investimento. Em termos da distribuição normal, se eu tiver aqui a normal 0,1, o que eu quero fazer é exatamente determinar qual é esse ponto aqui, vamos supor, se isso aqui fosse porcentagem, um ponto onde além dele as perdas serão excessivas, maiores do que 1 e tanto por cento. Esse ponto aqui no eixo X normalmente é denotado por Z alfa, onde alfa é exatamente a porcentagem que você tem de probabilidade de você estar nessa região da distribuição normal. Então, uma vez determinado esse Z alfa, você está determinando a probabilidade, e aqui vem então a probabilidade, por exemplo, se eu tiver aqui 5%, eu estou determinando qual é a área, ou seja, essa área de 5%, e eu sei exatamente que acima dele as perdas serão excessivas. Então eu tenho, por exemplo, 5% de chance de ter uma perda superior a menos 1,6, por exemplo. Então essa é a ideia do retorno. Se você não quiser ser tão rigoroso, você pode pegar uma faixa maior, por exemplo, uma faixa de 10%, onde você vai determinar outro Z alfa, dizendo que a chance de você tem 10% de chance de perder mais do que 1%. E se você quer realmente ver perdas mais excessivas, as perdas mais extremas, que podem ocorrer, por exemplo, aqui nesse ponto, você tem ainda a faixa de 1%, que significa que você tem a probabilidade de 1% de perder mais de 3% no seu retorno. Essa seria a ideia do chamado Vale at Risk. E você pode determinar, inclusive, qual o dia, quantos dias isso pode ocorrer durante um ano, teoricamente. Por que teoricamente? Porque, na verdade, a distribuição normal, essa é uma das críticas ao Vale at Risk, ela não se encaixa perfeitamente aos eventos do mercado financeiro. Os mercados financeiros, na verdade, eles têm, quando ganham ou quando perdem, ele tem um bojo aqui chamado de cauda gorda, ou seja, não dá uma distribuição normal perfeita, tá? E essa diferença já dá um erro enorme quando você calcula, por exemplo, o Vale at Risk ou qualquer outro tipo de coisa. Então, eventos com caudas longas estragam realmente a operação, que é uma operação interessante do Vale at Risk, é uma conta interessante de fazer, mas que a distribuição precisa obedecer exatamente a cara da distribuição gaussiana, ou a distribuição de probabilidade conhecida como distribuição normal. O que a gente tem, então, é que você calcula, por exemplo, qual é o Z da perda excessiva. Vamos supor que eu peguei um Z aqui de 1%, que seria exatamente a parte aqui dessa cauda. Nesse Z de 1%, que seria, eu tenho probabilidade de 1% de perder mais de 2% num determinado retorno, num determinado investimento. A ideia é você trazer isso para a sua distribuição corrente.
Então, calculado na normal 0,1, então essa aqui seria a distribuição normal com média 0 e desvio padrão 1, eu encontro qual é o valor de z e trago ele para o z da minha distribuição que eu tenho no meu retorno. Então aqui eu tenho uma média, que é a média dos retornos, tenho aqui em algum determinado ponto o seu desvio padrão, então aqui seria, por exemplo, mais desvio padrão e aqui, por exemplo, seria menos desvio padrão. E quando eu corrijo isso pelo z, eu estou exatamente determinando para essa minha curva desse meu retorno, qual é a chance ou qual é a perda esperada. Então aqui eu vou ter, por exemplo, 1% de chance de perder mais do que 3, 2, 5% do meu retorno real. E a operação, a conta é muito simples. Basta você pegar a média real do seu retorno e dela subtrair esse valor de z, por exemplo, pode ser 1%, né? O valor z de 1% da normal tem um número, o valor de 5% tem outro, o valor de 10% tem outro, e multiplicar ele pelo desvio padrão real do seu retorno. Então, a ideia é exatamente fazer isso, e a ideia é fazer isso utilizando, por exemplo, o Excel. Nada mais simples, todo mundo tem Excel nas suas planilhas, então é fácil. Vamos fazer então aqui um exemplo, pegando o Bovespa, por exemplo, no ano de 2007. A brincadeira é o que aconteceria em 2008 se eu souber o que aconteceu em 2007. Então, marcado, por exemplo, os pontos aqui de 2007, a primeira coisa a fazer é fazer o retorno. Então, se a gente fizer o retorno, então eu faço aqui igual, abro parênteses, pego o valor que na época de 3 de janeiro era 44 mil pontos, subtraio do dia anterior e divido pelo dia anterior. Então, quando eu faço isso, eu tenho um certo valor, né? Arrasto isso para todos os dias e vamos colocar ele como porcentagem para deixar mais claro os retornos do Ibovespa. Então, esses seriam os retornos do Ibovespa dia a dia, durante um ano, que dá exatamente 245 dias, como pode se ver aqui. Tá? Nesse ano, a gente olha o gráfico, a gente tem o gráfico do retorno, foi aparentemente uma distribuição praticamente quase próxima da normal, com uns picos de alta acima da normalidade, aqui em torno de 5%, aqui abaixo, uma perda num dia mais nervoso, abaixo de 6%, né? Isso foi mais para o final do ano, final de 2007, mas nada assim além da normalidade, como a gente pode observar nos dados mais concentrados em torno de entre menos 2% e 2%. A ideia é determinar então o vale do risco, ou seja, que chance tem de você realmente perder mais do que esses valores. Para fazer isso, a gente busca algumas coisas, por exemplo, podemos calcular máximo, né? O máximo é interessante para você saber o máximo histórico, então a gente usa a função máximo do Excel. Então eu vou pegar a função máximo do Excel, que vai de C2 até o último dado, né? Que são os 245 dias que eu tenho lá. Então eu tenho aqui o valor máximo. O valor máximo seria 4,95. Eu posso também pegar, é interessante também pegar o valor máximo do Ibovespa. Aí no caso, ao invés de C2, eu vou pegar exatamente B1. Vou pegar de B1, né, até o B245. Então eu encontro, aqui está como formato de porcentagem, mas não é formato de porcentagem, formato geral. Eu encontro aqui que o máximo de 2007 foi 65.791 pontos. Então a gente calcula a média. Agora a média dos retornos, tá? Não mais a média do Ibovespa. Me interessa exatamente saber as perdas nos retornos. Então eu vou pegar a média de C2 e aí eu arrasto até o último dado, que é o do C245. E eu tenho então que em 2007 o meu retorno médio foi de 0,16%. Calculamos então o desvio padrão. Vamos usar aqui o DESIPAD, né? O DESIPAD P, por exemplo, poderia ser outro, mas vamos usar esse. DESIPAD P do mesmo período. Tá? E feito isso, então eu tenho que o desvio padrão em torno de 1,73%, que era mais ou menos o que a gente tinha visto aqui, próximo de 2%. Esse é o desvio padrão, entre 2 e menos 2 e 2%, em torno de uma média que deveria ser realmente zero, né? Deu 0,16%. A ideia então agora é determinar qual é o Value at Risk para esses dados que eu tenho aqui, ou seja, que chance tem com 1% de chance de eu perder mais do que um valor determinado. Tá? Vamos determinar isso então.
Então você vai dizer, qual a vantagem de eu determinar isso? Significa que você vai entrar num determinado ativo sabendo exatamente que chance, que risco você tem, né? E quanto mais baixo esse risco, melhor para você. Então, para determinar aquele ponto Z que eu disse lá atrás, ou seja, o ponto Z que vai me dizer no eixo X qual é o valor, né? Então, esse ponto Z exatamente aqui, onde eu tinha marcado aqui, o ponto Z vai me determinar exatamente qual é o valor segundo o qual me determina a cauda inferior com maiores perdas. Então, se eu pegar aqui, é interessante, na normal, e por isso que funciona para a distribuição normal, porque eu tenho já funções pré-prontas no Excel. Então, eu posso pegar, por exemplo, para determinar o Z, a função inversa da normal. Então, essa é uma função interessante, então, inversa da normal. Você vai clicar na inversa da normal. E aí tem alguns parâmetros que você tem que colocar. Então, por exemplo, se você quer cauda esquerda de 1%, você vai colocar 0,01%. Ponto e vírgula. Aí o Excel pede qual é a média, né? Vamos primeiro fazer a parte da normalização com média 0 e desvio padrão 1. Então eu vou dar média 0 para ele. Ponto e vírgula, ele vai pedir desvio padrão. Você coloca 1. Com isso eu estou determinando qual é o valor do eixo X que marca aquela cauda. No caso da normal 0,1, aquele valor é menos 2,32. Tá? E agora a gente modifica, ao invés de 1, a gente modifica para 5, 10, 5 e 10%. Então, por exemplo, eu venho aqui na mesma coisa, coloco 0,05 para 5%, tenho outro valor de x, e aqui 0,1 para 10%, tenho outro valor de x. Não, o valor ainda não é o variance risk, é o valor que determina o ponto da cauda onde aquela área que você quer de risco vai aparecer. Então, se eu colocar agora para calcular o variance risk, o que a gente faz? Então, eu vou pegar esse valor e trazer para o valor do meu retorno. Então, eu faço que jeito? Eu uso aquela fórmula que eu mostrei agora há pouco. Vou pegar a média e da média eu subtraio exatamente o valor de Z vezes o desvio padrão. Ao fazer isso, eu vou, na verdade, como eu quero que a média seja a mesma sempre, eu vou fixar ela com F4. E como eu quero que o desvio padrão esteja sempre, eu vou fixar ele. Quando eu rodo aqui, eu dou um Enter. Então eu encontrei aqui, quando eu faço média menos desvio padrão, na verdade ele apareceu aqui como já negativo, a gente pode trocar para positivo para ficar negativo, que é o ideal. Tá? Então quando eu faço isso, eu encontro aqui 3,86%. Como que a gente traduz isso? Esse 3,86% significa o seguinte, significa que você tem 1% de chance de, em todos os dias do Ibovespa, dos 250 dias do Ibovespa, você tem 1% de chance de perder num determinado dia mais de 3,86%. Tá? Você pode buscar outra faixa, por exemplo, a faixa dos 5%. Então a gente arrasta aqui, tá? E eu tenho agora aqui 5% de chance de num determinado dia perder mais do que 2%. E eu tenho 10% de chance de num determinado dia perder 2%, mais de 2%. Em termos do valor monetário, existem algumas contas interessantes. Então aqui a gente está fazendo só em porcentagem. Eu posso ter também a conta, por exemplo, como valor monetário, ou seja, o que isso significa em termos de pontuação do Ibovespa. Você pode pegar, por exemplo, pelo último valor, né? Então você pega o valor que você tem aqui, esse valor de 3,86 e multiplica pelo último valor do ano de 2007, para tentar projetar o que aconteceria em 2008. Né? Então a gente vai lá em 2008, pegaria esse valor aqui, que é o valor de 63.886, e multiplicaria pelo 3,86, né? Que você saberia a perda que você vai ter. Essa perda pelo Ibovespa, então, você tem 1% de chance de, num determinado dia, perder, o Ibovespa vai cair mais de 2.400 pontos. Você tem 5% de chance de, num dia, o Ibovespa cair mais de 1.700 pontos. E você tem 10% de chance de, num dia, o Ibovespa cair mais de 1.300 pontos. Tá? É interessante também, que tem gente que gosta de fazer, que você pode pegar, ao invés de pegar o último dia do ano, o último dia do ativo que você está avaliando, pegar pelo valor máximo. Né?
Aí a queda aumenta um pouquinho, então se eu pegar o valor máximo que foi de 65.791, você vai encontrar aqui exatamente o valor de 1% de chance de num dia o Ibovespa cair mais de 2.500 pontos. Muito próximo do valor do último dia, porque foi quando a bolsa estava subindo. Então, essa seria a interpretação. Em termos de dias, é interessante saber que 1% dos dias para cair exatamente 2.000 pontos significaria mais ou menos entre 2,5 e 3 dias. Né? Então, você está fazendo uma previsão de que isso no ano inteiro ocorreria apenas 3 vezes. Né? Então, apenas 3 dias você teria retorno acima da normalidade. É isso que diz o Vale at Risk. Se você não quiser fazer essa conta toda de pegar a normal 0,1 e depois multiplicar pelo desvio padrão para ter esse valor, a gente pode também fazer aquilo que eu expliquei antes, que é exatamente tentar trazer a sua média, o seu Z que estava aqui, exatamente para o seu retorno, né? E não mais na normal 0,1. Você pode usar então nesse caso diretamente a chamada inversa da normal. Então, se você utilizar a inversa da normal direto, por exemplo, se você escrever aqui inverso.norm, que é a inversa da normal. Se você escrever a inversa da normal e ao invés de usar, a gente coloca aqui probabilidade de 1%, que é o 0,01, só que ao invés de você usar a média zero e desvio padrão 1 para depois somar com a média, o que você pode fazer é pegar exatamente diretamente a sua média e seu desvio padrão. Então, se você pegar aqui, ao invés de colocar a média zero, colocar a média do seu retorno e colocar depois o desvio padrão do seu retorno, olha que interessante. A gente obtém o mesmo valor. Tá? Então, eu vou colocar isso aqui em porcentagem, vou aumentar aqui o número de casas decimais. Ó. Você tem exatamente o que a gente tinha feito antes. Então, se você não quiser fazer isso, ou seja, pegar a normal 0,1, depois somar com a média que você tem, você pode calcular direto pela normal qual é o Z, ou seja, qual é o valor do X que determina a cauda de 1% em cima dos seus retornos reais, sem precisar fazer a transição da normal 0,1 para a sua média. Tá? Então você pode usar direto a inversa da normal. Bom, em termos de dias, a gente diz que no máximo 3 dias cairia, né? Então 1% de 250 me daria 3 dias de queda. O que será que aconteceu em 2008? Se a gente observar em 2008, a coisa não foi muito boa, porque isso foi exatamente quando teve a crise. E o que a gente observa é que teve dias que teve rentabilidade positiva de 15 e negativa de mais de 10. Né? Quantos dias isso ocorreu? Então eu posso vir aqui e, por exemplo, buscar aqui qual foi o mínimo valor, né? Podemos buscar aqui qual o pior valor do ano de 2008. Então a gente busca aqui mínimo, né? Então o mínimo vai ser de C2 aí até 249 e eu tenho aqui 11,39%, que é exatamente esse período aqui, né? E eu tenho também, posso determinar quantos dias ocorreu a queda acima de 3,86%, que era esse daqui. Ó. Ou seja, será que realmente foi só em 1% dos dias? Aí existe aquela função chamada ponto C. Então, o conte ponto C, se você usar o conte ponto C de C2 até C249, foram o número de dias em 2008, então esses valores são para 2008. Desculpa, aqui precisa colocar o critério. Né? Então, você coloca aqui o critério, né, para usar o conte C, você coloca um ponto e vírgula, coloca aspas, e aí a gente coloca, por exemplo, o critério de ser menor do que menos 0,038. Tá? E fecha aspas. Então, quando você faz isso, aqui fecha aspas, e dá um Enter, você vai encontrar exatamente, então, C2 é menor que 0,038, ou seja, 3,8%. Para não ficar aparecendo muita forçação de barra, vamos colocar 3,86 mesmo. Tá? A gente encontra 22 dias, então a gente teve 22 dias onde tivemos queda muito pior do que previsto pelo Vale at Risk. Então, o Vale at Risk era 1% dos dias.
Conseguimos então 22 dias ao invés dos apenas 3 dias que tínhamos calculados antes. E quantos dias, então, para ver como 2008 realmente foi uma tragédia, vamos fazer uma conta simples do número de dias em termos da distribuição normal que isso deveria ocorrer. Então o cálculo que a gente tinha era do Vale at Risk, que era uma coisa que a gente viu lá no início. Então Vale at Risk, o que ele determinava para mim? O Vale at Risk determinava que o VAR de 1%, ou seja, eu tinha probabilidade de 1% de num dia cair mais de 3,8%. 1% dos dias eu tinha mais ou menos 250 dias de negócio, então vezes 0,01 me dá 2,5 dias. Vamos aproximar isso para 3 dias. Só que a gente encontrou em 2008, nós encontramos em 2008, 22 dias de queda, além da normalidade. Bom, diante da tragédia que foi em 2008, se a distribuição, isso ocorreu, por que foi essa diferença tão grande de 2,5 para 22? Porque a distribuição não é normal, A distribuição de probabilidade do mercado não é uma distribuição gaussiana, uma distribuição normal. Diante de tal tragédia que foi em 2008, para ocorrer aquele tipo de queda, ou seja, a queda máxima foi de menos 11,3% em 2008. Se a queda máxima foi de menos 11,3%, muito acima do que a gente tinha previsto, se a distribuição fosse normal, isso aconteceria em quanto tempo? Essa é a brincadeira interessante de se fazer lá no Excel. Então, vamos voltar para o Excel. E se eu voltar lá para o Excel, vocês vão perceber que eu tinha calculado isso aqui na inversa da normal, Na inversa da normal, a gente tinha exatamente o valor calculado, que era o valor onde eu usava 1% da cauda, o F2 aqui era a minha média de retorno em torno de 0,16, e eu tinha o desvio padrão de 1,72. Isso me deu 3,86%. Então, 1% de chance de você perder mais de 3%, quase 4% no único dia. Na realidade, ocorreu o quê? Quedas de até 11%. Com a queda de 11%, quanto demoraria para isso ocorrer? Ou seja, quantos dias, se a distribuição fosse normal, isso demoraria para ocorrer? É simples. É só você modificar aqui na distribuição de probabilidade normal e aumentando o número da probabilidade para descobrir qual a queda que chega mais próxima de 11%. Assim, por exemplo, se ao invés de 1% fosse 0,1%, eu vou colocar mais um zero aqui, fosse 0,1%, você teria uma queda de 5,1%, ou seja, a perda esperada seria a probabilidade de 1% de você perder 5%. Então a gente vai aumentando. Vou aumentando aqui, vou aumentando mais 2, 3, 4 casas, chegamos a 8%, ainda não deu os 11%. Mais uma, 2 casas, chegamos a 10%, quase. Mais uma casa, quase, ainda não deu. Então a gente aumenta mais uma casa. Pronto, chegamos a 11,39%, muito próximo da queda pior. Olha o tamanho do número aqui. Essa é a probabilidade de, num dia normal, você perder 11%. Só que acontece. Isso não é zero. Essa é uma boa noção de probabilidade. Eu tenho aqui quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casas. Então eu tenho 10 elevado a menos 11. Então vamos lá para um cálculo bem interessante, que é o cálculo do tipo quantos dias isso demoraria para ocorrer. Então em 100 dias, se em 100 dias eu possuo lá uma queda de seria 10 elevado a menos 11, 10 elevado a menos 11 me dá exatamente algo em torno de 2,9 dias. Então, 10 elevado a menos 11 vezes 250 dias de 2008 me dá aproximadamente 2 vezes 10 a menos 9 dias. Ou seja, não de nenhum dia, não temos nenhum dia de queda. Então, seria a brincadeira assim. Se em 100 dias
você possui 2 vezes 10 a menos 9 dias de quedas, quantos dias vai demorar até ocorrer essa queda, né? Ou seja, quantos dias demora essa queda para ocorrer em um dia? Porque eu tenho menos de um dia aqui. Então, se em 100 dias eu tenho 2 vezes 10 a menos 9 dias de quedas, quanto tempo demora para essa queda ocorrer num único dia? Então, uma regrinha de 3. Né? Essa regra de 3 vai ficar como? Vai ficar 2 vezes 10 a menos 9 dias vezes x, né? É igual a 100. Passa o 2 vezes 10 a menos 9 dividindo, então fica x igual a 100 sobre 2 vezes 10 a menos 9. O que vai me dar, se você transformar esses dias em anos, você vai encontrar aqui 200 milhões de anos de negócios. Ou seja, se fosse distribuição de probabilidade normal, uma queda de 11% só ocorreria uma vez a cada 200 milhões de anos. E a gente teve isso vários dias durante 2008. Então não é que foi uma queda acima da normalidade. O problema é que a distribuição de probabilidade normal não se encaixa na parte do mercado financeiro. É isso que as pessoas têm que entender. Ela é uma boa ferramenta. O cálculo do VAR é interessantíssimo, é brilhante, a ideia é muito bacana, mas para o mercado financeiro tem que ter um certo respaldo. Quando as coisas começam a complicar, naquele ano a previsão para o ano seguinte já fica difícil, né? Já fica bastante complicado em termos de você determinar o risco, fica bastante complicado em termos de você fazer alguma projeção segura, porque a distribuição já foge da normalidade, que é exatamente o gráfico que a gente tinha visto aqui, ó. O gráfico que está na distribuição normal do ano de 2008. Vocês estão vendo que não tem, até aqui vinha vindo normal, até mais ou menos meio do ano, quando o Lehman Brothers começou a quebrar, houve aquela revolução toda, a coisa piorou. Né? E aí você aqui tem um terremoto, realmente, você não tem mais a distribuição de probabilidade normal. É uma distribuição de caudas gordas, ou seja, se você fizer o histograma disso, você tem muito evento acontecendo nos extremos e pouco evento acontecendo aqui no meio. Então, só para efeito de comparação, você tem que, na parte teórica, o valor teórico que a gente tinha encontrado para o Valete Risk, né, era de VAR de 1%, menos 3,86. 1%, você está dizendo que 1% dos dias é esperado cair menos 3,86% do Ibovespa. 1% dos dias, ou seja, a cada 100 dias, 1% dos dias vai te dar um dia. Então aqui é esperado que a cada 100 dias você tenha uma queda. Né? Então x é igual a 100 dias. Então a cada 100 dias é esperado uma queda de aproximadamente menos 3,86%. E se fosse realmente distribuição normal, é esperado a cada 200 milhões de anos uma queda de menos 11,86%. O que não ocorreu, porque em 2008 a gente teve uma semana que todos os dias praticamente tinha queda de 10%, 8% e assim por diante. Então essa é uma comparação interessante entre a parte teórica e a parte real. Você tem que saber realmente ver quando o evento que você está estudando tem uma distribuição normal, né? Ele obedece a distribuição normal, para que essa cauda que você calculou realmente tenha a ver com a realidade. Se você está trabalhando com uma distribuição onde tem uma cauda gorda e a distribuição não é normal, o que você está calculando vai ficar muito longe, como a gente vê aqui, da realidade esperada.